Boa noite, Gustavo. Tudo bem? Boa Feliz noite, 2014. Gustavo. Tudo bem? Alô, Dr. Ken. Feliz 2014 para você também, amigo. Lucas, seja bem-vindo. Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Bacana. Teste de som. Começando agora mais um auditório. Muito bem. Boa noite a todos. Meu nome é Júnior. Faço parte da equipe Trader. Hoje, dia 14 de janeiro de 2014. Legal, o som está baixo, o som está baixo. Vou tentar melhorar aqui um pouco. E aí eu peço também que o amigo Lucas veja se o som está no máximo. Vou tentar aproximar e falar um pouco mais alto. Opa, Lucas, o áudio está alto até demais. Por favor, verifique seu equipamento. Obrigado, Gustavo, pelo parâmetro, né? Às vezes aqui, como estamos transmitindo ao vivo e sem o feedback de vocês online, fica um pouquinho diferente. Muito bem, prazer estar aqui com vocês. Um excelente 2014 aí a todo mundo do auditório, persistente, época de feriado e tá aí a galera firme e forte, esforçando-se no mercado, né? Temos mais de 70 pessoas online numa terça-feira em janeiro. É de dar os parabéns para o pessoal que está aí do outro lado. Bacana ter vocês com a gente. Apresentar a equipe Trader que ocupa esse espaço às terças-feiras aqui, ó, convite do Gustavo da DVFN. Esse espaço às terças-feiras aqui, ó, convite do. Temos aí aproveitando o ensejo e apresentamos para você o nosso curso de Day Trade que está sendo programado para ser ministrado aí no dia 30/1. Quem gosta de grandes emoções, quem gosta de operar dentro do dia, tem tempo, importante, ter tempo de ficar na frente do computador, tem disposição, tem um capital um pouquinho mais elevado que pode arriscar na bolsa, pode ser interessante, tem um perfil de risco maior, pode ser interessante cair no day trade, ok? Fazer day trade. E para esses mais arrojados aí, a gente já entende que é um curso avançado. O Osney, que é especialista em análise gráfica, vai dar um curso aí no dia 30/1 de 20 horas. Um curso grande, inscrições abertas. Quem tiver interesse. É um curso bem concorrido. O último foi bastante concorrido, bastante pessoas em sala. E o curso é grátis, ok? Primeiro módulo grátis, totalmente gratuito. Basta clicar no banner para fazer a sua inscrição. A equipe Trader é uma das melhores escolas de traders que tem no Brasil. Ela está no mercado já há mais de 4 anos, fundada pelo Osney e pelo Hamilton. Diariamente eles discutem análise técnica. Assim nasceu a equipe Trader, né? Ela nasceu através da análise técnica. O Osney começou a fazer operações com análise técnica, fez uma parceria com o Hamilton, que por sua vez abriu a HR Investimentos, que é esta empresa aqui, para dar assessoria às pessoas que não têm corretora. Todo mundo que quer operar na bolsa precisa de uma corretora. Quem não tem corretora pode se apoiar na equipe da HR Investimentos, que vai assessorá-lo a abrir a sua conta. Aqui na opção Abra sua conta. É muito simples, muito fácil. E você prestigia toda a equipe Trader. É só clicar no link. Tem um vídeo que orienta o passo a passo. Tem um material, um PDF também que orienta no passo a passo. E aqui está o link para você utilizar-se na abertura da conta. E ainda, ao fazer este cadastramento, abrir esta conta, no seu primeiro investimento, você ainda ganha um DVD, o curso da equipe Trader. Ok? Lembrando que a equipe Trader tem diversos cursos à disposição no mercado, inclusive o novo que nós estamos conversando aqui agora. A equipe Trader abriu espaço na sua agenda de análise técnica para análise fundamentalista. Para quem não conhece, este daqui é o nosso material de análise fundamentalista básico, introdutório, formação de investidores. Poxa, o pessoal está começando a lidar com dinheiro agora, está com dificuldade em lidar com o dinheiro. Este daqui é o material indicado para você, meu amigo, começar a trabalhar no mercado de ações, através da análise fundamentalista. Ok, você tem um perfil mais agressivo, quer trabalhar como trader em ações, use o material voltado para ações. E
a Ferrari, né, que é o top dos tops, a Fórmula 1, que é ações com opções. Este material aqui a gente recomenda somente para os avançados. Também está na nossa loja virtual à sua disposição. Júnior, gostei e quero saber mais sobre análise fundamentalista. Qual seria o meu primeiro passo? O primeiro passo é estudar bastante, pessoal, antes de fazer a sua operação. Para isso, a gente colocou um blog à disposição de vocês, um blog que eu coloco algumas notícias aqui, que chama fundamentalista.com.br. Okay? Por que fundamentalista? Porque é baseado no estudo fundamentalista. Aqui nós falamos sobre Peter Lynch, sobre o Sir John Templeton, sobre Benjamin Graham e Warren Buffett, os grandes mestres, os grandes gurus da análise fundamentalista. Para quem ainda não teve a oportunidade de me conhecer pessoalmente, eu sou esse rapaz aqui, ó. Esse aqui que vos fala. Talvez difícil de ver. Aqui tem uma foto do rapaz. Tem 3 grandes pacotes aqui no nosso blog, tá, pessoal? O primeiro pacote é um pacote de vídeos, vídeos como esse que nós estamos apresentando aqui na DVFN. Nós colocamos no YouTube e depois trazemos aqui para que a pessoa possa procurar informações e estudar posteriormente. Se você está conhecendo hoje a DVFN, está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós já fizemos alguns estudos anteriormente, já falamos sobre balanço, já falamos onde obter informações contábeis, e você pode buscar esses vídeos anteriores aqui. Fala, poxa, eu não quero assistir de novo. Assiste aqui no nosso estoque de vídeos. Aqui temos os artigos de notícias, que é preenchido diariamente, e um radar que nós temos monitorando alguns papéis específicos para olhar o desempenho. Ok? Então, está aí o convite. Tudo bem, pessoal, até aqui? Tranquilo? Estamos aí com... A sala começa a encher, né? Começa a aula um pouquinho depois das 9, a sala começa a chegar mais pessoas. E eu queria interagir um pouco com vocês, e se possível, e eu queria ver a opinião de vocês de como será o ano de 2014. O que vocês estão achando do ano de 2014, né? Vai ser melhor, vai ser pior, vai ser ruim? Então eu coloquei um formulário, criei um formulário aí no Google Docs e estou colocando para vocês um link para que vocês possam interagir aqui conosco. Assim a gente consegue fazer uma aula, inclusive, mais dinâmica, onde eu posso ouvir um pouco vocês. Não precisa nenhum tipo de acesso específico, não precisa de nenhum tipo de ação específica. Basta acessar o link que eu copiei agora no chat. Okay? Creio que vocês estão conseguindo vê-lo aí. E acessar rapidamente o formulário. Tem a pergunta extremamente objetiva, não tem nem que digitar. É assim, como será o seu ano de 2014? Né? Como você acha? Como você está olhando aí para 2014? O que você acha que ele vai ser? Vai ser melhor ou pior que 2013? Eu estou um pouco pessimista, tá? Então, eu vou colocar aqui que o Brasil vai ser... o ano vai ser um pouquinho pior. Você acha que o Brasil ganha a Copa? Como eu estou indo no viés pessimista, eu acho que ele não ganha, não. Continuando, a presidente atual se reelege? Eu acho que sim. Até porque ela fez um bom programa aí de bolsa que deu uma sustentação eleitoral, né? Uma espécie de nicho eleitoral, né? Então vai ser difícil ela não ganhar. Teremos manifestações nas ruas? Eu acho que sim, muitas. O Brasil perde o rating de investimento? Eu acredito que sim. Também perde o rating de investimento. Queria ouvir vocês. Enquanto eu estou aqui respondendo, eu gostaria também que vocês aí participassem conosco, acessassem aí a pesquisa e compartilhassem sua opinião. Eu vou, assim que concluir as respostas, aqui tivemos pelo menos algumas respostas, a gente vai publicar como é que está a opinião aí da galera. Se a galera está mais pessimista ou está mais otimista, né? Eu coloquei bem duas situações. Não deixei aquela terceira opção, né, do meio. Vai ficar tudo igual. Não, eu coloquei ou vai para um lado ou vai para o outro. Mas para a gente interagir, pessoal, e para a gente pegar um pouquinho da percepção do colega que está do lado. Vamos lá. E o Ibovespa sobe ou desce em relação a 2013? Eu acho que cai. Júnior, mas já está lá embaixo, eu sei. Estava comentando com o Matheus ontem que eu precisava tomar uma decisão sobre 2014. Eu acho que ia ser bom ou ruim. E eu acho que não vai ser um ano muito bom, não. A inflação, eu acho que ela não sobe nem desce. Como eu não coloquei essa opinião, vou colocar como sobe. Os juros deve se manter estável ou subir. E o dólar, eu acredito que o dólar pode cair um pouco por conta da pressão do turismo aqui. Mas a fuga de investidores, eu vou colocar que o dólar sobe. A inflação pode ceder.
e os juros também podem ceder. Estou mudando de opinião aqui em função do tripé, inflação, juros e dólar. Especulando, tá, pessoal? Não tem nenhum estudo fundamentalista sobre isso, não. Será um ano intenso. E vou enviar o formulário. Legal. Minha resposta foi registrada. E eu aguardo a sua resposta também para nós compartilharmos aqui com os outros colegas. Ok? Antes de começarmos aí a nossa aula propriamente dita, né? Já temos 11 respondentes aí. Obrigado pela participação. Vamos dar uma olhada já nas respostas? Resumo das respostas só com os 11, mas já dá um panorama, né? Já dá uma ideia. Enquanto isso, os demais podem continuar preenchendo o formulário para compartilhar a sua opinião. O Brasil ganha, como será 2014? Melhor e pior. Olha lá, os positivos, os comprados estão ganhando. O Brasil ganha a Copa? Sim, a galera está confiante no futebol. Legal, legal. O presidente atual se reelege? Sim. Olha, o pessoal está mais confiante que a presidente se reelege do que o Brasil ganha a Copa, porque são 82% contra 73%, né? Ou seja, é mais certo ainda que a presidente se reelege do que o Brasil ganhe a Copa. Teremos manifestações nas ruas? 100% dizendo que sim. A galera tem certeza que o povo vai para a rua, né, pessoal? Também acho isso. Acho que sim, não vai ter jeito. Por bem ou por mal, o pessoal vai para a rua nesse ano. O Brasil perde o rating de investimento? Perde, né? É difícil segurar as contas públicas em ano de eleição, é realmente muito complicado. A maioria também acredita nisso. E o Ibovespa sobe ou desce? Opa, o pessoal comprado está confiante, hein? Mesmo o Brasil perdendo o rating de investimento, mesmo o PT ganhando, mesmo com manifestações, aí o pessoal está com uma fé bastante grande de que o Ibovespa suba em relação a 2013, né? Então, bacana ver isso. Vamos torcer para que a maioria tenha razão. Eu estou pessimista, ok? Mas não que eu queira que isso aconteça. Eu prefiro não ter razão nessa hora. Eu prefiro que eu não tenha razão. Eu prefiro errar. E que o Ibovespa realmente suba. Eu acho que vai ser bem complicado um ano. A inflação sobe para 90% das pessoas. Os juros sobe, né? Porque a inflação subindo, os juros têm que subir também. Não tem como fugir disso. E o dólar também sobe, pressões aí externas. Muitos custos públicos devido a grandes eventos. Estou contigo, muito pessimista, muitas incertezas. Já temos aí alguns 9 respondentes, provavelmente aumentou, já foram para 18. Vamos dar uma atualização aqui se mudou significativamente o quadro. Ok. Melhor já aumentou a distância, o pessoal que votou como melhor já aumentou um pouco mais a distância. A convicção que o Brasil ganha a Copa também continua forte. A eleição da presidente igual da Copa, 72%. Mesmo aumentando o número de pessoas, 100% vai para a rua. O rating continua praticamente perdido já, todo mundo acredita nisso. Entrou um pessoal mais pessimista agora, já caiu para 61% quem disse que subia, né? Agora já está em 39% quem acha que pode descer. E aí a inflação sobe, juros sobe, dólar sobe. Legal, legal. Ano de eleição é complicado. O gigante acordou, andou cambaleando, bêbado pelas praias carioca, mas depois do banho de mar ele acorda e fica de pé novamente. Legal, legal. Pessoal, bacana. Isso aqui ajuda uma a interagir com a sala. Um auditório não necessariamente tem que ser um apresentador falando e uma plateia simplesmente ouvindo, né? Ouvi-los é muito importante, é muito bacana. E esse é um canal que eu entendi ser interessante para a gente poder fazer esse primeiro contato. Já podem continuar respondendo se estiverem na sala e quiserem, para complementar. Ao final, vocês acabam acessando o resultado da pesquisa e podem utilizá-lo como bem entender. Lembrando que não é uma pesquisa com estatística, né? Uma pesquisa com estatística precisava de pelo menos 1000 respondentes para você ter uma amostra estatística significativa. Não é o caso aqui. Aqui é um caso de percepção de um grupo de pessoas que estão reunidos. No caso, nós aqui que estamos em sala, reunidos, estamos
trocando a nossa percepção sobre alguns elementos. Ok? Depois, ao final, se tivermos mais respostas, nós entramos aqui e acompanhamos a enquete. Começo do ano é assim, né? Dá vontade de você fazer previsão, né? Como será 2013, como será 2014, como foi 2013, né? Como será 2014. E tentarmos nos preparar, sermos mais ou menos conservadores, sermos mais ou menos agressivos, principalmente porque nós estamos num mercado volátil, né? O mercado da Bolsa é um mercado bastante volátil. Tudo bem? Valeu a experiência? Deixa eu dar uma olhada no nosso chat. Aqui vou abrir a tela, vou passar rapidinho pelo chat para a gente dar uma olhada nos comentários de vocês. Desce, sobe, o Buffalo fez algumas respostas aqui, né, com a gente, definitivamente no normal, o dólar sobe, não é confiança, é lógica, infelizmente. Júnior, faça uma reflexão sobre a relação o rating de investimento versus o comportamento do Ibovespa. Eu faço uma reflexão sim, José. O pessoal está com medo da perda de investimento do rating no Brasil e o capital está fugindo e o Ibovespa está perdendo força porque o capital estrangeiro é extremamente importante para o Ibovespa e dependemos dele. Se ele sair daqui e for para os Estados Unidos, for para o Japão, para a Europa, não tem como sustentar os papéis, os preços dos papéis, teremos poucos compradores, muitos vendedores, normal cair. E o rating está diretamente ligado à nossa saúde pública financeira, né? Como é que os gastos do governo estão gerando ou não superávit primário. Então, como a gente sabe que não estão indo bem, apesar que as notícias agora, do final do ano, foram um pouquinho mais animadoras, ano de eleição. Como um colega aí já disse, é ano de eleição. Legal. Oxê, aqui está travado. O Oxi disse que está travado. Não tenho certeza se é só ele ou se são todos. Se alguém puder dar um ok aí para eu ver se a tela alterou, eu agradeço. Eu vou acionar também, Gustavo, meu Skype aqui. Porque também se você precisar falar comigo, beleza? Beleza. Legal, legal, legal. Show. Acir, boa noite. Luiz Antônio, boa noite. Fer Sabem, boa noite. Tudo normal, Júnior, obrigado, Gustavo. Legal, legal. Demora um pouquinho, um delay, sem problemas. Vamos estudar um pouquinho? Vamos estudar um pouquinho, vamos ver algumas empresas. E hoje eu vim aqui positivo, hein? Hoje eu vim trazendo filé mignon, ok? Hoje eu vim aqui para vocês trazendo o que eu encontrei de super interessante. Quem nos acompanha aí no auditório já há algum tempo conhece o nosso amigo gráfico do DRE, que é um comparativo que nós fazemos entre as despesas e as receitas. Quem está vindo aqui pela primeira vez, não teve oportunidade, eu vou explicar rapidamente como nós construímos essa ferramenta. Foi feita para facilitar o entendimento do comportamento, do resultado das empresas ao longo do tempo. Então, o eixo X aqui é o eixo dos trimestres. Em cada uma marcação é um trimestre. Neste caso, a empresa começa a contar a história dela em 31/12 de 2007 até 30/9 de 2013. Nós teremos agora o encerramento do ano de 2013 com a publicação do balanço de 30/12 de 2013. E aí teremos o fechamento realmente do ano. Então aqui nós estamos no terceiro trimestre de 2013. Falta a publicação do quarto, que vai acontecer aí nos próximos meses, nos próximos dias, nos próximos meses. E é super importante, porque diferentemente de um trimestre, o fechamento anual traz muito mais informações do que um fechamento trimestral. Então, eu vou ter que trabalhar bastante aí nos próximos semanas, assim que começar a safra de publicação de balanço, porque vem muita informação e vem projeção e vem mudanças significativas de planejamento. Então, aqui são colocadas as informações referentes às datas. No eixo Y, o eixo vertical, nós temos valores em milhares de reais. Então, aqui nós estamos falando de 1 bilhão e 600 milhões, 1 bilhão e 400 milhões, 1 bilhão e 200 milhões.
E o comparativo é a receita contra as despesas. A receita é a linha azul. Vou colocar aqui uma linha azul. Esta linha azul é a linha da receita. Ok? O lucro é a segunda linha azul. Essa linha que passa mais embaixo. Ok? Nesta área escura, nós temos as despesas. Isso aqui é uma despesa geral. Isso daqui são os custos. Esta mais escura aqui é a despesa financeira. Embaixo nós temos aqui a legenda: despesa financeira, custos, despesas com vendas, despesas gerais. Aí a linha azul, de novo, receita ano e prejuízo ano. Este é um gráfico anualizado. O que significa, Júnior, ser anualizado? Você pega o resultado do trimestre, de um trimestre, e soma com os 3 trimestres anteriores. Então, ela não faturou 1.232 milhões no trimestre que fechou em 30/9. Mas se eu somar 4 trimestres, inclusive o 30/9, vai dar 1.272. Então, aqui nós temos sempre um ano, como se fosse 30 de dezembro, como que aqui se fosse 30 de dezembro, como se fosse 30 de dezembro. Está sempre acumulado 4 trimestres. Isso é um gráfico anualizado. Júnior, por que você olha um gráfico anualizado? Eu vou mostrar para vocês por quê. Agora, vou entrar aqui em gráficos. Estamos falando da mesma empresa. Eu não apresentei a empresa, estamos só explicando a composição do gráfico. E eu vou mostrar para vocês. Pode ser esse daqui. Aqui eu tenho um gráfico trimestral financeiro. E aqui eu tenho um financeiro anualizado. Aqui eu tenho um gráfico de lucro ou prejuízo trimestral. E aqui eu tenho um lucro ou prejuízo anualizado. O anualizado ele é mais suave do que o trimestral. Ele olha a empresa por um período, uma ótica mais tranquila. Vai acumulando o resultado. Eventuais soluços e eventuais ganhos fora da curva são amenizados. Então, você tem algo mais estável para avaliar. Percebem? Essa empresa aqui, no caso, ela não teve muitos soluços. Não é muito diferente o gráfico anualizado do gráfico trimestral. Mas é possível ver os dentes, né? Os soluços que eu falo, né? Os resultados assim que não são bem homogêneos, não são sequenciais, não são totalmente lineares, não são harmônicos. Já um gráfico anualizado permite você ver com mais clareza, principalmente movimentos de queda ou movimentos ascendentes, movimentos em que os resultados começam a melhorar ou começam a piorar. Tudo bem quanto a essa questão do anualizado, pessoal? Acho que é importante frisar isso. A empresa que nós trouxemos aqui em primeiro momento, ALUP11, pelo código, quem não sabe, é a Alupar. Eu coloquei o código aqui para a gente poder ter a referência de que empresa estamos falando. E aí, nós vamos olhar o quê? Já comentamos que trata-se das datas e dos valores das despesas e das receitas. Já mostramos quais são as linhas das receitas, dos lucros, e essa zona escura são os custos e as despesas. O lucro é formado justamente pela receita que entra, essa linha azul, retira todos os custos e despesas que acontecem, sobra o lucro, que é a última linha azul aqui embaixo. Este espaço aqui eu costumo chamar, esse espaço aqui, ó, é o espaço do lucro, que é justamente a diferença entre as despesas e a receita, é o espaço do lucro. Apesar do lucro estar escrito aqui embaixo, esse aqui é o espaço do lucro. Então vejam que essa empresa, a Alupar, tem um espaço do lucro super interessante, bem tranquilo, bem expressivo. E nós já olhamos alguns gráficos aqui no auditório que não eram assim tão tranquilos, que não tinham tanta margem. Por exemplo, Marfrig é uma empresa que tem pouco espaço, em alguns casos nenhum,
nessa espaço de lucro. BTOW3 também tinha espaço e perdeu espaço de lucro. Aqui nós vemos uma empresa em que o espaço de lucro está aumentando e o lucro está aumentando. Então, Júnior, olhando para este gráfico, qual é a visão que você tem? Eu tenho uma visão positiva da empresa, porque ela tem um crescimento consistente. Aí, em 6 anos, desde 2007 a 2013, ela vem mostrando um crescimento consistente. Ela cresceu muito, perdeu, fez uma correção e agora voltou a crescer um pouco mais lentamente, mas ela vem crescendo. Okay? O que ela teve de despesa acompanhou a receita, então nada de anormal. Espaço de lucro muito interessante e o lucro consistentemente crescendo. Quando eu falo consistentemente, é que não é fácil, pessoal, manobrar 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 200 e gerar isto consistentemente, não ter atropelos e não ter acontecimentos que fazem isso. Então, é uma empresa que passa uma tranquilidade em termos de resultado. Okay? Uma empresa que te ajuda a você ter mais tranquilidade em observar. É joio do trigo, pessoal. Essa empresa é boa ou é ruim? Por este aspecto, por essas informações, ela é uma empresa boa. Mas não é uma análise completa e definitiva. Eu preciso fazer essa ressalva com vocês. A gente não está aqui fazendo análise, até porque não é esse o objetivo. Analistas, nós somos uma escola, e quanto escola nós queremos que vocês aprendam. Aprendam a olhar o que é uma receita, aprendam a entender o que é uma despesa, aprendam a entender o que é o lucro. E através de um gráfico de série temporal, esse gráfico chama-se um gráfico de série temporal, que transforma trimestres num filme, você consiga ver a história que a empresa está contando. E aí você, olhando isso, você tem o seu senso crítico de dizer isso é bom ou isso é ruim. E você continua os estudos, porque a gente tem que olhar depois questões como a administração, olhar questões como endividamento, olhar questões como a alavancagem financeira, como regulamentação do governo, para daí sim você vier a fazer um investimento via estudos fundamentalistas. Isso é importante fazer uma ressalva. Normalmente, pós auditório da DVFN, a gente recebe e-mail. Eu acabei esquecendo de comentar aqui, pessoal. Por favor, mandem e-mail. Se você tiver alguma dúvida que eu não puder responder aqui, ou se você quiser algum estudo de alguma empresa específica, sem problema, mandem um e-mail para nós no atendimento@equipetrader. Eu vou colocar aqui para vocês o e-mail atendimento equipetrader.com.br. Sempre nosso combinado é este, né? Eu posso não conseguir responder aqui para vocês, mas se vocês nos enviaram um e-mail, a gente atende o e-mail, responde o e-mail. Estava de férias, voltei agora no dia 13, estou com alguns e-mails atrasados, mas estamos respondendo aí devagarzinho, e alguns dos estudos que estão aqui foram estudos que a gente recebeu por e-mail de vocês, do auditório e dos nossos amigos da Equipe Trader, ok? Então, por favor, nos acionem. Ok, pessoal, então estamos falando aqui da LUP11, Alupar, uma empresa que é boa pagadora de dividendos, e nós estamos olhando o gráfico de receita e despesa para fazer uma análise crítica se ela está bem ou não. Então, é um gráfico positivo. Vamos olhar outra empresa para depois mudarmos de gráfico. Vamos olhar agora Grendene. Estamos olhando o gráfico da Grendene. Quem não sabe, ela faz calçados. É uma empresa pouco alavancada e que tem um resultado muito bacana na bolsa em muito tempo. Ela conta uma história para nós desde 2005. Então, uma história de 8 anos. 8 anos de história ela nos conta. E 8 anos de história onde ela nunca viu a cor do prejuízo. Ela nunca viu o vermelho. Ela não sabe o que é operar no vermelho, pelo menos não anualizadamente. Tem uma receita consistente, vigorosa. Percebam? E uma despesa que acompanha, e já passou por períodos difíceis, né, onde teve uma perda aqui do espaço do lucro, mas que já recuperou, e vejam que ela vem aumentando nos últimos anos, né? Porque você pode colocar aqui, cada 4 trimestres desse, é um ano. Então, 1 ano e meio aqui, ela já vem trabalhando fortemente, aumentando, e o lucro vem respondendo.
Uma empresa que mantém os lucros estáveis para crescente. De não estar acelerado, como é uma natura da vida, mas uma empresa muito consistente, uma empresa que está com um gráfico bonito. Lembra que eu comentei no começo que eu ia trazer hoje para vocês informações de empresas interessantes, que a gente olha muito, empresas que estão em recuperação judicial, empresas que estão em patrimônio líquido negativo, que estão sobre regime de especuladores, empresas complexas, empresas que são projeto, e a gente acaba desacostumando, ou não vendo, ou não se acostumando, né, acho que é a melhor palavra, a ver as boas empresas, né, a reconhecer as boas empresas. Eu quero trabalhar vocês hoje aqui nestes gráficos para vocês olharem elas e começarem a se acostumarem com as boas empresas. Vamos pegar mais uma. CEMIG. Essa aqui tomou uma pancada grande na renovação tarifária do governo. Ok? Mas perdeu receita. Veja que no último ano, aí, 4 trimestres, ela teve uma queda forte de receita. E nós estamos falando da casa de bilhões. Foram 3 bilhões em queda de receita, que deixou de entrar dinheiro no caixa. Houve uma contrapartida de redução de despesa também. Manutenção da área de lucro. Manutenção desse espaço de lucro. Então ela conseguiu manter estável em valores elevados, 4 bilhões, 4 bilhões e meio, 4.300, o lucro dela. Então, uma empresa lucrativa, uma empresa que está dando resultado. No entanto, entrou num momento difícil. Ela entrou num momento em que ela já não apresenta mais o vigor que tinha antes. Nós sabemos que foi por conta da renovação antecipada de energia elétrica. Era uma empresa de energia elétrica de Minas Gerais. E agora ela vai demorar um pouco para poder achar o seu novo caminho, né, o seu novo patamar. Mas até isso eu poderia ficar bem, se eu fosse dono da empresa, eu ficaria bem feliz, porque mesmo com a queda na receita, vejam que cai. Olha que interessante, pessoal. Caiu a receita. Era 18 bilhões de faturamento, ela lucrou 4 bilhões. A receita caiu para 15 bi, mas o lucro se manteve em 4 bilhões. Poderia muito bem o lucro ter caído aqui. Pode ter aqui alguma situação contábil que favoreceu a empresa, mas uma gestão de receita e de despesa parece que é o mais apropriado, porque as despesas caíram acompanhando a mesma força das receitas, então isso fez com que o lucro se preservasse. Uma empresa interessante, uma empresa consistente e também boa pagadora de dividendo. A incógnita dela, que deixa ela assim um pouco, não me deixa 100% confortável, é porque diferentemente da anterior que nós estudamos, as duas anteriores que nós vimos, e eu vou voltar aqui, a Lu está com os resultados estáveis. E é estáveis por alguns anos, não é 1, 2, 3, 1 ano, 2 anos. 2 anos aqui estável. Não tem nem, como diria, na análise gráfica, sem tendência, nem de alta nem de baixa. Uma tendência pequena de alta, mas muito estável. A outra empresa, já claramente aqui, crescimento, aproveitando o crescimento da economia, subindo igual um foguete. Olha que beleza, 1, 2, 3, 4, 1 ano, 1, 2, 3, 4, 2 anos subindo igual um foguete, que é a Grendene. E a nossa amiga CEMIG, já, apesar de estar uma empresa boa, consistente, lucrativa, está apontada para baixo. Júnior, e aí? O que fazemos numa dessas? A empresa vai quebrar, a empresa vai falir, tem que vender, não vai voltar. Só, esse é um indicador que é óbvio, é ruim. Se a empresa está perdendo receita, e ela não demonstra consistência de perder receita, se continuar assim, lamento. Não tem jeito. Vai começar a atingir o patrimônio líquido dela, ela vai entrar na zona do prejuízo em algum momento, e isso vai ser ruim, danoso para a empresa. Mas para essa empresa sair de um sinal amarelo para um sinal vermelho, acho que mais coisas têm que acontecer. Então, é um sinal de preocupação, sim. Nós vimos 3 papéis, um lateralizando, a receita lateralizando, outra com essa receita caindo e outra com a receita subindo. Esse merece mais atenção do que os outros, concorda? Merece mais atenção, mais cuidado e talvez tenha mais uma oportunidade, porque provavelmente o preço desta ação, eu não olhei os papéis, mas a gente pode entrar no gráfico e dar uma observada,
o preço desse papel também deve estar caindo. É muito natural encontrar isso, porque o mercado ele é justo, ele faz conta. Ele conta múltiplos e ele reajusta o preço de acordo com as publicações do balanço. Então, provavelmente, a ação vem sofrendo aí no médio prazo, curto e médio prazo. Não sei como está no momento. Podemos olhar depois, se vocês assim quiserem. Vamos olhar mais uma? Opa, seu gráfico está menos consistente, está menos vigoroso, vamos dizer assim, né? Mas estamos falando aí da Vale. Estamos falando de uma casa de 120 bilhões de faturamento. Então, só para relembrar, no anterior, a Lu 1 bi e 600, a Grendene 2 bi e 500, empresas pequenas. A CEMIG pulou para 20 bilhões e veio a Vale e acabou com tudo, né? Jogou todo mundo no chinelo, mostrando o tamanho que é essa mineradora. A maior do mundo, com 120 bilhões de faturamento anualizado, tem que respeitar, tem que olhar com outros olhos. Então nós temos aqui perdão, né, eu estou falando 120 bilhões porque é o eixo máximo do gráfico, né? Mas aí o máximo recorde histórico dela anualizado é 103 bilhões de faturamento. 103 bilhões. Foi uma desatenção da minha parte aqui na hora que olhei o eixo do gráfico. Então, estamos falando que Vale, com 103 bilhões hoje, é uma das empresas com maior receita, creio que só perde para a própria Petrobras. Se não me falha a memória, como a Petrobras não está aqui hoje, não vou poder confirmar. E sofreu aí a crise de 2008. Isso aqui, economia mundial, puxou ela para baixo. Mas ela já corrigiu isso. Teve mais um ajuste interno. Isso aqui não foi economia mundial, isso aqui foi um ajuste interno da própria empresa. E agora, pessoal, olha, já vem mostrando consistência de resultado, pelo menos até o trimestre 30 de nove de 2013. Nós já discutimos a Vale aqui, ela já foi pauta. Eu estou trazendo ela novamente. E o lucro, acompanhando muito próximo, muito bem, muita coerência, o resultado, a receita, né? A receita entrou, vejam que onde a receita reduziu, houve a pressão e o lucro também cedeu. Por óbvio, né? O lucro acaba cedendo também. As receitas já nem tanto, as despesas, perdão, já nem tanto. As despesas são mais estáveis, elas não tiveram sim uma redução no mesmo período, mas bem menos do que a receita. Também, quando houve o crescimento forte aqui da receita, vejam que ela expande o espaço do lucro, as despesas ficaram mais estáveis, seja que isso aqui é o maior espaço que tem, e o lucro, inclusive, nesta época foi uma beleza, 42 bilhões de reais. 2 vezes o faturamento da CEMIG, praticamente, que nós olhamos que era 20 bilhões. E aí veio caindo porque ela entrou numa maré de aumento de despesa, que é esse espaço aqui que nós estamos olhando, ó, aumento de despesa forte. E as receitas deram uma estabilizada e agora estão retomando. Então ela já não é tão tranquila quanto foi há um tempo atrás. Se a gente olhar ela para o passado e falar, nossa, a Vale já foi melhor. Esse é o ponto. Ela é gigantesca hoje, está faturando muito, mas ela já teve uma situação mais confortável. Veja, aqui ela tinha uma situação mais confortável, aqui ela tinha uma situação mais confortável. Aqui ela criou um período de extremo conforto, e onde foi que o lucro dela subiu astrondosamente, né? Saiu de 9 bilhões para 42 bilhões. E ela perdeu esse conforto, vou colocar até em vermelho aqui, ó, foi perdendo esse conforto e o resultado, por óbvio, foi caindo. Vejam que foi caindo, ela conheceu o trimestre com prejuízo. Teve trimestre sim que a Vale deu prejuízo, mas anualizada ela não deu prejuízo e agora voltou. Então, para uma empresa que já deu 42 bilhões, hoje está 9 bilhões, o mercado fica meio apreensivo, meio chateado. Então, um pouco de mau humor com o papel não é de se estranhar. Um pouco de oscilação, um pouco de volatilidade não é de se estranhar. Ok? Pode ser que daqui a pouco esse resultado continue a mostrar seu crescimento. Vamos brincar de previsão, coisa que a gente não gosta de fazer, né? Mas se continuar demonstrando crescimento, depende da economia mundial, no caso da Vale,
e as despesas se mantiverem, vamos pegar a própria linha aqui, estáveis, né, ou crescerem menos, o espaço do lucro volta a ficar atraente. Correto? Vejam. E aí você tem a possibilidade de um crescimento de lucro. Lucro crescente, nós falamos de distribuição de dividendo, joga o papel para cima. Então, a Vale depende do mercado internacional e depende dos resultados que ela mesma pode gerar. Dá para saber? Não dá. Mas, e no geral, ela é uma empresa boa? Muito boa. Apanhando. Nos últimos, desde 2011, aí ela vem apanhando. Pode ser, e a gente torce, né, agora, né, eu falar em torcida, né, não deveríamos falar em torcida, que ela esteja voltando com esse movimento aqui, com esses 3 movimentos aqui, a dar novos sinais. Ok? Quem acompanha bem a Vale sabe que o preço do minério do ferro é batata. Mexeu no preço do minério do ferro, influencia ela. Mexeu no dólar, influencia ela. Dólar alto é bom porque ela é exportadora, recebe em dólar, acaba vendendo muito mais quando o dólar está alto. Legal? Bacana. Vemos aí 3 empresinhas, vamos continuar colocando mais algumas em tela e já eu vou para o chat para nós conversarmos um pouco. Estou vendo que tem bastante pessoa em sala e eu gostaria de trocar algumas percepções com vocês. Estou trazendo aqui agora a Metal Leve, uma empresa pequena, tá vendo? 2 bilhões e 500 foi o topo aqui, nós estamos falando de um recorde de 2 bilhões 366 milhões. Uma empresa, para o meu ver, uma empresa que fatura 2 bilhões é uma empresa boa. Mas perto da Vale e da CEMIG, por exemplo, ela fica sendo pequena. No entanto, é uma oportunidade de você estudar, de você sair do senso comum, de onde está todo mundo. Qual é a primeira, assim, batendo o olho no gráfico, pessoal, qual é a primeira sensação, né? Você não precisa nem ser muito técnico, muito estudado. Você olha um espaço do gráfico pequeno, vocês concordam comigo? Olha, vocês veem um espaço de lucro pequeno. Não é tão confortável como as outras empresas que nós olhamos até agora. Essa empresa aqui sofre mais para dar resultado. Ela fatura bem, mas em compensação ela gasta muito para fazer aquele faturamento acontecer. Eu chamo de faturamento essa linha azul aqui da receita. Nós estamos falando da Metal Leve, tá? E ela acaba deixando um lucro, deixa lucro, já é ótimo, mas um lucro não tão elevado em relação ao faturamento dela, porque o espaço de lucro dela, as margens dela são margens apertadas. O mercado que ela está inserida é um mercado mais puxado. E ela já apanhou na vida dela, né? Ela já apanhou. Fala, Júnior, isso é ruim? Não, às vezes isso é bom. Uma empresa que já passou por uma era de prejuízo e retornou, saiu dela, é uma empresa que aprendeu a lidar em turbulência. Veja, a empresa sai de 1 bi e 800 e vai perdendo, vai perdendo, chega a 1 e 500, são 300 milhões de faturamento aqui de queda. E os custos não caem na mesma proporção e ela entra na zona do prejuízo, tem custos financeiros elevados, a gente pode ver a linha preta aqui que são custos financeiros, lembrando a nossa legenda, né? Os custos financeiros acabam matando ela aqui nesse período e ela acaba dando aí 8 milhões, 32 milhões de prejuízo. Ok? Então, é uma empresa que sofre um pouco mais para dar o resultado. Mas é uma empresa boa? Claro que é uma empresa boa. Primeiro, porque está dando lucro. Está dando lucro não é só uma vez, está dando lucro de forma consistente. Vejam novamente. Ela vem aí anos dando lucro. O lucro não está crescente. Ok? Ele não está assim super forte, não está crescendo punjantemente. Mas a receita ela vem trabalhando a receita, vem trabalhando no espaço, vem fazendo. É devagar, pessoal. Vejam que essas empresas são de longo prazo. Qualquer variação no preço aqui agora, baseado por isso, né, poderia ser por outros fatores, como endividamento, como eu comentei, como sociedade, como situação de mercado, dólar e tudo mais. Mas em termos do que ela se propôs a fazer, que é gerar riqueza, ela está gerando riqueza, está fazendo o papel dela, está fazendo o trabalho dela. Está sendo uma empresa, sabe aquela empresa trabalhadora, que todo dia vai lá e faz o que ela tem que fazer de forma disciplinada, organizada? Parece isso. Então, vejo na empresa bons olhos. Poderia ser melhor? Poderia. Tem um potencial de explodir? Pouco provável. Não é do espírito dela, não é da história da empresa esse tipo de situação. Mas uma empresa que já passou por estresse. Daqui 10 anos, pessoal, você acha que ela será do mesmo tamanho que é hoje?
Muito provavelmente não. Mesmo que ela crescer muito pouco, daqui 10 anos ela vai ser bem maior do que ela é hoje, né? E é assim que pensa a análise fundamentalista e o estudo fundamentalista. Essa empresa tem chance de estar viva em 10 anos? Essa empresa tem chance de gerar resultados em 10 anos? Se sim, com certeza, ela estará maior ou menor. Se ela estará maior, você comprar um papel desse e segurar por 10 anos, você pode não ter um lucro extraordinário, mas você vai crescer junto com a empresa como se você fosse dono dela. E esta é a filosofia do estudo fundamentalista. Por isso que ficamos muito mais tempo com os papéis, porque nós ficamos com a empresa pensando no longo prazo. A não ser que a empresa realmente não mais consiga cumprir o projeto de longo prazo dela, aí nós deveríamos deixar de ser sócio dela, a partir do momento que as premissas que nos levaram a entrar na empresa não existissem mais. Então, acho que vamos fazer mais uma somente, e eu vou abrir para a gente poder conversar um pouquinho. Essa aqui é a... Opa, saiu em outra aba. Vamos procurar aqui o gráfico. Achei. Tractebel, também outra empresa conhecida do mercado. E vem, olha, novamente, né, batendo o olho rápido. Primeira coisa que vem. Que espaço de lucro generoso. Parece que essa empresa, o mercado dela é mamão com açúcar, né? Facinho de lidar, né? Olha só. Vende que é uma beleza e gasta pouco para vender que é uma beleza. Consequentemente, lucra que é uma beleza. Vocês percebem, pessoal, que eu não fico olhando cotação, né? Nós aqui olhamos a empresa, olhamos ela e verificamos se ela está indo bem ou está indo mal. Se é uma empresa interessante ou não. Este é um filtro, é o quê? O quê? O que vale a pena olhar, o que vale a pena investir no longo prazo, para depois fazermos os próximos estudos e ver se é o momento, que é quando, né? Respondendo a próxima pergunta, é o quando a gente pode comprar esse papel. O quando, eu já gosto muito de utilizar a análise técnica. E os múltiplos. Análise técnica mostrando uma tendência de baixa ou uma reversão de tendência de baixa, e os múltiplos que mostram que o mercado de repente está chateado com o mercado, está chateado com a empresa, não está dando atenção suficiente e está deixando a empresa meio de lado. Só que isso implica em riscos, tá, pessoal? A análise fundamentalista, ela às vezes entra em papéis de baixa liquidez, coisas que a análise técnica não pode fazer, porque numa eventual necessidade de sair rápido do papel, você não tem liquidez, você acaba tendo problemas e tendo que vender com um desconto muito grande. Então, a análise fundamentalista é no longo prazo, você não tem muito essa preocupação de ter liquidez ou não, porque você vai pensar em vender daqui 10, 5, 6 anos, provavelmente vai ter um momento em que a oportunidade de venda vai bater a sua porta. Voltando a falar da empresa Trek, vamos olhar aqui algumas variáveis que possam ser interessantes, apesar que o gráfico dela está tão clean, está tão organizado, está tão bonito, está tão estável que ele fala por si mesmo. Eu volto a dizer, eu acabo pegando apego, a palavra não é certa, né? Mas eu acabo pegando otimismo por uma empresa só de olhando esses gráficos. Quando eu olho assim, dá vontade de estudar mais. Nossa, que empresa, cara. Que empresa interessante, 4, 5 bi, crescendo todo o trimestre maior que o trimestre anterior. O que ela faz? O que ela vende? Por que ela produz assim? Por que o resultado dela é tão espetacular? Quanto que ela distribui deste dividendo aqui? Quanto será que ela paga para os acionistas? Quanto será que a gente está colocando no bolso? Quanto que está reinvestindo? Não importa, porque se reinvestiu gerou resultado, legal. Será que o administrador dela escreveu um plano de 5 anos? Será que eles estão querendo expandir? Será que eles... O que influencia essa empresa? Então, estes gráficos assim me motivam a continuar estudando. Quando eu pego um gráfico meio torto, um gráfico meio... assim... Um gráfico não tão... É um gráfico meio duvidoso, né? Você olha assim, poxa, não está tão confortável, não está tão pungente quanto o anterior. Mesmo uma empresa fantástica como a CEMIG, que também tem um espaço de lucro interessante, mas acabou de apontar para baixo, né? Poxa, será que a gente não pode continuar estudando ela, esperar para entender essa situação de reversão ou não desse problema momentâneo que ela está vivendo com receita? Ela está vivendo um problema de receita, está perdendo receita. Tá? Enquanto ela não resolver isso, ela torna-se uma incógnita para nós. A partir do momento que ela resolver isso,
ela já fica muito atraente porque ela tem um passado, ela tem uma história interessante. Concordam, pessoal? Faz sentido para vocês olhar a empresa, fazer um filtro, entender um pouco mais da empresa através desses indicadores? Porque eu trago isso na mesa para facilitar o entendimento de vocês e iniciar vocês. Júnior, que empresa que eu devo olhar? Olha primeiro se ela está dando lucro, pessoal. Olha, empresa lucrativa, olha para ela. Beleza, se ela é lucrativa, você já está mais próximo dela, você já está com mais entusiasmo em relação a ela. A empresa não está dando lucro, o estudo fica mais profundo. Eu vou pegar o chat aqui agora e vou observar para ver se a gente consigo discutir alguma questão que eventualmente vocês levantaram aqui. Ok? Gustavo, boa noite. Expectativa para a Vale são ruins? O T. Laurino comentou aí às 9h20 sobre a expectativa sobre a Vale. Vou ser muito sincero, Laurino. A Vale depende demais do dólar, do preço do minério do ferro, da China. Então, as expectativas para essas variáveis em relação à Vale parecem ser interessantes. A Vale, como eu disse, é uma empresa gigantesca. Então, não acredito que sejam ruins, não. Ela pode estar um pouco descolada aí nesse ano em relação aos demais. Olá, Ituano. Aqui muita chuva. Bacana. Dúvida? Entre o resultado contábil e gerencial, algumas empresas demoram para divulgar ao mercado. Posso confiar nos resultados gerenciais? Uau! Silva, eu sou da opinião de ser sempre um pouco cético. O que é ser um pouco cético? Não é ser desconfiado. Os resultados gerenciais são interessantes. Eles usam lá para tomar as decisões no dia a dia. Na verdade, eles transformam os resultados gerenciais, eles acabam sendo contabilizados e transformam-se em resultados contábeis. Só que o resultado contábil é aquele que é auditado por uma consultoria. Eu estou respondendo aqui a pergunta do Silva, ok? O resultado contábil é auditado por uma consultoria. Ele é avaliado, ele vai para a CVM. O resultado gerencial, em tese, ele é um documento que não necessariamente pode ser 100% baseado a fatos, né? Pode ser estimativa. Então depende da empresa, mas eu procuro e eu só faço trabalho em cima de dados e fatos contábeis, dados publicados e fatos publicados. Ok? Falando em fatos e dados, eu queria, assim, de forma bem lúdica, perguntar para vocês, vocês sabem o que é um dado, o que é uma informação? Um dado e uma informação. Eu vou dar um exemplo para vocês bem simplório aqui, tá, pessoal? Bem simples, né? Um dado, o que são graus? Graus é uma unidade de medida, certo? Conhecemos. O que isso nos quer dizer somente? 30 graus, somente graus não quer dizer nada. Não vejo informação útil quando nós olhamos esse dado sozinho, ok? Eu vou fazer uma analogia para vocês entenderem um pouco também do estudo fundamentalista. Agora, se eu acrescento mais uma informação e eu coloco 39, aí você fala, opa, 39 graus, 39, eu posso estar falando de uma localização, eu posso estar falando de uma inclinação, correto? Eu posso estar falando de temperatura. Então, se eu colocar centígrados, você já vai saber, ok, agora essa informação, eu entendo ela. Agora, você quer ver essa informação mexer com você? Eu coloco assim, 30 graus, 39 centígrados, e eu coloco seu filho. Opa, esses dados juntos ligaram meu sinal de alerta. Meu filho está com 39. A informação que eu montei a partir de 4 dados é de que meu filho está com 39 graus centígrados e isso significa febre, porque eu já tenho uma pré-informação, eu tenho uma referencial anterior que me deixa entender este dado, me deixa entender essa informação. Ok? Então, percebam que eu tive 4 dados para chegar a
uma informação, 4 dados para chegar a uma informação. E com esta informação eu posso tomar ou não, nem tomar uma decisão, mas eu posso prever ou pensar em uma solução. Um dado sozinho não permite com que eu pense. Aqui eu posso pensar em remédio, aqui eu posso pensar em médico, aqui eu posso pensar em gripe, e eu posso tomar decisões com base nesta informação, ou seja, esses 4 dados me dão informações suficientes para que eu haja, ou eu pense em agir, ou eu faça alguma coisa. Então, pessoal, quando nós estudamos tudo, tanto análise técnica quanto análise fundamentalista, a gente trabalha muito com dados. Juntar os dados para gerar informação é um trabalho que nós precisamos desenvolver. Aí, com a informação, nós podemos pensar e agir. Tudo bem? Só quis comentar isso porque a gente estuda lucro. Lucro é um dado isolado. Lucro é um dado. Receita é um dado. Endividamento é outro dado. Índice é outro dado. Endividamento. E etc. São dados. Esses dados precisam se converter em informação. Então, colocá-los em um gráfico. Em gráficos. Compará-los. Para que nós possamos pensar e tomar decisões. Então, o colega perguntou sobre resultados gerenciais. Gerenciais são informações, conjunto de dados que geram informações gerenciais. E temos as contábeis. Então, temos que ter um filtro de como utilizar bem os dados e os fatos. Qual a diferença de fato e de notícia? Fato é aquilo que a empresa publica e coloca na CVM. Isso é fato. Aquilo que a noticiário publica, aquilo que é dito, que foi dito, que existe plano ou que foi um movimento, isto é notícia e pode muitas vezes ser especulação. Ok, pessoal? Silvia, espero ter ajudado. Você perguntou se eu posso confiar, eu vou falar depende da empresa. E eu, particularmente, gosto de trabalhar com os dados contábeis e com os fatos publicados oficialmente pela empresa. Evito o máximo possível trabalhar com possibilidades de. Me perguntaram da OGX, que tem a possibilidade do campo de produção, dos esquecedores. Possibilidade é difícil trabalharmos com fundamentos. JSN, onde se consegue este gráfico? JSN, eu estou trabalhando nisso arduamente aqui na Equipe Trader, procurando desenvolver uma plataforma que disponibilize isso, que traga essas informações. Vou até mostrar para vocês, já mostrei em uma outra oportunidade, esse aqui é um exemplo dela. No caso aqui é a Natura está em tela, mas ela está ainda em fase beta. Veja que a cotação não deve estar 100% ok. E nós vamos disponibilizar um site futuramente com todas essas informações. Aqui temos as informações de ativo, ativo circulante, passivo, contas a pagar, receber, demonstrações financeiras publicadas em 30/9. Muita coisa, inclusive o gráfico final, o gráfico que a gente chama de... É um gráfico que eu coloco no final de todos os gráficos. A gente vai trabalhando, e no final eu olho ele, que é o gráfico da DRE, que faz essa fotografia bem clara de despesa e receita e mostra a história da empresa no quesito de resultado. Então, logo esta plataforma vai estar à disposição de vocês, e eu espero que muito em breve, para a gente poder estar ampliando a condição de vocês estudarem. Atualmente eu estou usando o Excel, que dá realmente bastante trabalho de montar, e não creio que seja vantajoso trabalhar desta forma. A dúvida foi repetida aqui, beleza? Boa noite. A Alpa faz o quê? Alupar, para quem não conhece. Vamos colocar aqui rapidamente Alupar RI.
Gente, já comentei em algumas vezes que todas as empresas são obrigadas a possuir uma área de relação com investidores. E essa área é a área que nós mais devemos atentar, porque ali só tem informação do nosso interesse. Informações obrigatórias e informações estratégicas. Então, a Alupar é esta companhia, trabalha no setor maior companhia privada de transmissão. Então, já tem aqui uma informação. Todo o estudo do estudo fundamentalista, obrigatoriamente, tem que passar pela leitura do site de RI relação com investidores da empresa para você se aprofundar. Eu recomendo muito isso, recomendo ver a estrutura societária dela. O que eu vejo na estrutura societária? Quem está pendurado, quais são as empresas que sustentam o negócio, quem são os acionistas da empresa, ou seja, qual é a composição acionária a estrutura societária, quem ela é dona e a posição acionária. Aqui temos o Guaruparte com 64%, outros detêm 21%, FI e FGTS, um fundo de FGTS 14%. Então aqui não tem ninguém assim que a gente conheça e saiba da história, como por exemplo um BlackRock da vida, que é um fundo de investimento interessante e que tem um acerto muito grande nas escolhas que faz. Você vê uma empresa onde o fundo BlackRock esteja, é uma empresa que foi bem estudada, ela foi dissecada para entrar no fundo. Então a Alupar faz isso, trabalha com energia elétrica e aqui você vai ver resultados do terceiro tri. Bom, se você consegue muitas informações sobre a empresa, leitura obrigatória, ok? Para quem vai estudar determinados papéis. Vamos lá? Voltando aqui. Auditório. Voltei. Dilma diz bobagem, faz alalá, não posso ler, né? Atrás da outra. Tem um ministro e as empresas é que sofrem. Sem comentários. Não vou fazer comentários políticos por questões até de não sofrer represálias, tá, Luiz Antônio? Mas não posso discordar. Continua caindo, Júnior. Você compraria Vale hoje? Eu tenho Vale no meu radar. Não pretendo tirá-la. Não vejo o resultado dela indo para baixo. E tenho uma visão de longo prazo, como eu disse, minério de ferro, China, dólar. Estou bem tranquilo com a Vale, tá? Bem tranquilo. Não li nada que me assustasse. Mas, pessoal, eu não faço recomendação de compra e venda. Isso não quer dizer que você deva investir ou não na empresa. Por favor, aprofundem os estudos, tá? Por favor, complementem os estudos. Eu sou uma parte da conversa, uma parte da discussão. Beleza? Mas tenho tranquilidade. Esse período de diminuição de lucro coincide com a troca de CEO ou é só coincidência? Muito bem observado aqui, Nix MP9. Nem todo mundo sabe que houve a troca do CEO da Vale, que foi uma troca turbulência, que foi interferência do governo, que o governo tirou eles porque a Vale acabou demitindo 3 mil pessoas na época de crise, o Lula ficou bravo, fez uma ingerência, falou com os acionistas e trocou para o Murilo. E o Murilo acabou entrando e ajustando a empresa de acordo com o que ele acreditava. E debitou muito o esqueleto, baixou muito o projeto, reposicionou a empresa. Ela passou também por um período de turbulência internacional. Então, eu acho sim que foi um período de muitas variáveis contra a empresa. Mercado internacional ruim e movimento interno da empresa também complicado. Mas muito bem observado, tá? Muito bem observado. Significa que você está lendo e está acompanhando as notícias por dentro da empresa. Teve bastante burburinho no mercado esta época de substituição. Desculpe, eu não. Ok. Eco. Que empresa é esta? Metal Leve. Obrigado aí, Ele Pinto, pela ajuda. E os dividendos dela, Júnior? Legal. E os dividendos provavelmente, Metal Leve, era a empresa que estava conversando naquele momento. Vamos ver os dividendos da Metal Leve? Vamos lá. BMF, Bovespa. Vamos colocar aqui Metal Leve. E nós já vamos vendo como buscar informações da empresa. Metal Leve. Só espero que o site esteja rápido, porque por ser um site extremamente pesado e dependendo do horário de processamento, ele fica um pouco lento. Se for possível, a gente mostra hoje. Vamos lá, dar mais uma chance. Não dá. Vou deixar rodando aqui em segundo plano, tá?
Vamos tentar voltar no assunto. Para a gente olhar a distribuição, estou aqui trabalhando consultando o nosso colega, a distribuição dos lucros da Metal Leve. Ok? Você tira a conclusão do nosso país se está bem. Aí você tira a conclusão do nosso país se está bem. Provavelmente uma conversa que já estava andando, né? Tem estudo da Suzano? Suzano não fiz. Manda um e-mail para nós aqui, por favor, atendimento@equipetrader.com.br, por gentileza. atendimento@equipetrader.com.br, que eu vou fazer esse estudo para você. Legal? Por gentileza, manda o estudo aqui para nós, Suzano. Na próxima semana eu estou aí com vocês. Júnior, obrigado pelas análises. Numa próxima oportunidade você pode trazer Eneve. Interessante. Sim. Por favor, mesmo pedido que eu fiz para o colega, um e-mail para nós aqui, até para eu colocar na fila de estudo. A gente usa bastante recurso aqui interno para fazer os estudos e acaba precisando de uma certa formalização para poder atender vocês, entendem? Questões burocráticas também. Então, por favor, manda um e-mail para nós. Rapidinho, é só entrar no e-mail aí agora, já manda aqui para atendimento, já vai chegar aqui na caixa, a gente já começa a fazer semana que vem. Se tudo der certo, a gente já faz o estudo, ok? Amamaturae. Quando você fala de longo prazo, não é importante também ver o dividendo yield de cada empresa, já que vai te dar lucro, são dividendos? Claro, perfeito. Outra observação muito boa aqui do colega, que comenta sobre o yield da empresa. Por sinal, eu gosto muito do yield. E vamos ver se voltou a página. Não voltou a página, vou dar um voltar aqui da Bovespa, porque é super importante. Como eu disse, não dá para tomar nenhum tipo de conclusão só com a DRE. Se ela pega aquele lucro e a gente não entende muito bem o que acontece com o lucro, você não pode nem fazer a conta de como gerar resultado para você. Você não consegue nem entender se vale a pena ou não entrar. Então, é sim super importante. E eu, num auditório, ensinei a fazer essa conta, explicando como seria o cálculo do yield. Vale a pena ver a outra gravação, a outra aula, mas eu vou fazer um trabalho voltado somente para isso. Vamos pegar as empresas, vamos olhar somente esse indicador aqui e fazer uma análise entre elas. Estas empresas que eu trouxe para vocês hoje, aproveitando o comentário do colega aqui no chat, faz parte da carteira de dividendos da Rico Corretora. Então, são empresas boas e que pagam dividendos. Que o histórico de dividendos são interessantes. Então, se você não é cliente Rico, fica de novo aqui o convite para fazer parte. Primeiro, cadastrar aqui na Equipe Trader. Cadastre-se aqui na Equipe Trader, venha conhecer a gente, prestigie o nosso trabalho. Estamos aqui à sua disposição no mercado de ações para te ajudar, para evitar com que você perca dinheiro, para evitar com que você tenha aí uma experiência traumática, né? E saia do mercado e aproveitar para ganhar. Então se cadastra aqui, nosso contato vai ser para falar de ações, para falar de bolsa, para conversar. Se não tem uma corretora ainda, quer operar ou quer conhecer a corretora, dá uma chance para o pessoal da Milton Ribas aqui na HR Investimentos, hrinvestimentos.com. Abra sua conta conosco, para a gente poder assessorar vocês. E aí vocês vão ter acesso à corretora Rico, que é a corretora que nós usamos. E a corretora que eu usei para inspirar-me hoje para fazer esse trabalho. Eu peguei os papéis que ela colocou na carteira dela. Ela fez essa carteira para janeiro, para a carteira que está valendo para yield em janeiro. A única empresa que eu não consegui fazer, e é por um problema aqui técnico-conceitual, foi a Banco do Brasil. Por quê? Porque a análise de um banco é mais complexa do que a análise de uma empresa, porque o banco compra e vende dinheiro, e ele trabalha com provisão e com tarifa, então são variáveis diferentes. E o material que eu tenho, eu acabo desenvolvendo ele para empresas. Então eu não consigo colocar um banco ali e ter um gráfico que me dê algo interessante. Então eu precisaria parar um tempo e dedicar uma ferramenta para eu extrair informações de banco, que são totalmente diferentes. E essas informações
estão disponíveis no mercado, estão abertas ao público. Eu as tenho acesso, mas a nossa ferramenta não faz a tradução, ele não faz uma leitura correta, então por isso eu não consigo trazer para vocês informações como eu faço das outras empresas para o caso de um banco, para o caso do Banco do Brasil. Então eu fiquei devendo essa para vocês. Mas o trabalho de hoje foi baseado nesta escolha, nessa carteira de dividendos que a Rico colocou à disposição agora em janeiro. Então, este daqui são o yield que foram calculados para esta carteira. Então vejam que são yields elevados, 5.4, 5.5, 9.7, 6.8, 9.9, 4.8 e a Taesa aqui com 12.1. Vejam que elétrica está predominando, elétrica predomina na estratégia da carteira. Porque elétricas sempre foram generosas e atualmente estão baratas. Então, tudo bem que a carteira aí vem numa oscilação negativa? Gente, faz parte. Como eu já comentei, faz parte no longo prazo você ter a carteira negativa. Mas se você tem uma visão de longo prazo e tem um yield interessante, a hora que entrar esse yield, mesmo que ela esteja com 11%, você já ganhou 12% só do provento. Então, é uma opção de investimento para quem não quer e não tem tempo de ficar o dia todo no computador, a semana toda ou até todo mês e quer fazer um investimento mais tranquilo. Legal? Então, espero ter respondido a pergunta do colega que comentou, o Amatura, sobre o yield. Walter, boa noite, por gentileza, comente BBAS3. Poxa, Walter, aí, coincidentemente acabei de falar sobre BBAS3, empresa boa pagadora de dividendos, está na carteira da Rico. No entanto, eu não consegui converter os dados para a gente poder fazer a análise gráfica dela, mas eu tenho uma visão interessante, positiva sim da empresa, que é do Banco do Brasil, no que pese ser instrumento de política do governo. Assim como é Petrobras, assim como é Eletrobras. Então, sofre dos mesmos males e as mesmas incertezas. Ok? Mas o mercado também bancário de grande porte, a gente sabe que ele é bem resistente a crises, vamos assim dizer. Né? Eles não têm problema com crises. Gil Baliano. As empresas de energia que você apresentou demonstraram lucro. Seria a regra deste segmento? Na verdade, Gil, é uma regra para todos os segmentos a empresa ter lucro, mas você tem segmentos mais fáceis de ter lucro ou outros. As concessões, quando são feitas, e por ser uma questão de consumo de demanda quase que inelástica, né, você não tem uma retração do mercado, não necessariamente faz com que as pessoas gastem menos energia. Então, sim, é um segmento que tem, historicamente, um viés de apresentar lucros e lucros interessantes que são concessões, são visões de longo prazo. Tá? Mas, existem exceções. Eletrobras é do segmento e está dando prejuízo. FR Júnior, Xará, boa noite a todos, boa noite, doutor Ken, calor, tava quente aí, doutor? Tava quente, né? O Dulce Pim colaborou comigo na resposta ao amigo Amaturai. Dividendo é super importante, mas se a correlação não evoluir, você está ferrado. Veja os FI, dá 1 de dividendo e perde 2 na cotação. Ok, faz sentido. Você tem duas maneiras de ganhar no mercado de ações, né? O ganho de capital ou o pagamento de proventos. Se um anular o outro, você fica no 0 a 0. Se os dois caírem, o prejuízo é dobrado. Compensação, se você tiver uma empresa com bons dividendos e ainda tiver ganho de capital, você ganha 2 vezes. ITSA3, mesmo problema que eu tenho problema de bancos. Falar de bancos é complexo, eu tenho uma dificuldade, vou trabalhar isso para os próximos. Como você vê a evolução da Embraer para os próximos anos? Obrigado. Embraer, posso pedir para você colocar isso num e-mail, mandar para nós e a gente faz um estudo aqui, por favor? Amigo DR Cris, Dr. Cris, talvez, para você
só mandar para nós a Embraer que a gente faz um estudo mais aprofundado. O que eu tenho de Embraer são notícias do final de novembro, então eu não estou muito atualizado. Voltei de viagem de férias agora há pouco e eu realmente saí de férias, tá, pessoal? Eu parei de ler, parei de assistir jornal, não me conectei no home broker, nada disso. Então você fica um pouco desatualizado. Eu via boas notícias, mas pode ser que já vieram más notícias desde quando eu li, ok? Mas nada que uma leitura rápida aí de 20, 30 minutos num histórico de notícias não nos coloque atualizados. A gente possa fazer um estudo. É uma empresa que eu gosto, uma empresa brasileira, tem bastante perspectivas positivas. Quais você considera os melhores indicadores da análise fundamentalista? Boa pergunta, boa pergunta. Preço sobre lucro, tem muita gente que não gosta. Inclusive um colega comentou no YouTube que não via com bons olhos o preço sobre lucro. Eu gosto do preço sobre lucro. A relação yield que a empresa paga, gosto bastante também. Indicadores de endividamento. E esses que a gente discute agora, né, que é receita e despesa e lucro. Esses são júnior falando. É uma questão muito pessoal, tá? Esses são indicadores que o júnior gosta de olhar, viu, tá? Esses são os primeiros que eu olho, os primeiros que eu dou valor e eu continuo a partir deles. José Serra, poderia comentar um pouco o site Fundamentos, só os dados da firma? Comentar um pouco o site Fundamentos, só os dados das firmas? Sim, pode. É um site bem bacana, que já existe no mercado hoje, o pessoal deve conhecer. Vamos colocar aqui, sem problema algum, publicidade gratuita para o site Fundamentos. Até porque é um site extremamente útil. Embraer, que o colega pediu, Embraer 3. Já vamos fazer dois coelhos com uma cajadada só. Cotação 19 é um site que tem bastante informações sobre as empresas e alguns gráficos. Gráfico de ativo, dívida, patrimônio. Veja que a Embraer está bem, ó, ativo crescendo, dívida também crescendo, mas a de curto prazo está pequena. Patrimônio líquido crescendo, interessante. Vamos olhar os resultados dela. Resultados financeiros dela anualizado. Margens altas, 24, um pouco aqui, EBIT, estado financeiro, empresa lucrativa, vejam, lucro líquido, empresa lucrativa e distribuindo proventos, empresa bacana. É que foi perguntado sobre perspectivas futuras, né? E aqui também é a mesma opção, tá, pessoal? Gráfico anualizado e o trimestral. Esse aqui é o trimestral. E ela já teve trimestres com prejuízo, e esse aqui é o anualizado, que anualizado os prejuízos não aparecem. E mostra uma tendência aqui que pelo menos a receita anualizada dela vem caindo. Vejam que vem caindo nos últimos tempos. Mas é uma empresa diferente, né? Uma empresa bem pontual. Tinha uma receita muito baixa aqui e deu uma explosão. Muito baixa aqui, uma explosão. Baixa, uma subida. E cai, e sobe, e cai. Então não é uma empresa muito consistente. Por favor, só um minuto, pessoal, na transmissão, para eu poder resolver uma questão aqui. Um minuto, por gentileza. Oi, pessoal. Desculpe, voltei. Só uma ligação que entrou aqui e podia ser alguma coisa de extrema importância, eu precisei atender, ok? Mas não era nada, vamos lá. Estou respondendo a pergunta que o colega pediu para falar sobre o Fundamentos, um site bem bacana que tem bastante dados das empresas e que vale a pena estudar, que vale a pena utilizar se você não tiver uma outra ferramenta. Eu sempre recomendo pegar direto na Bovespa, você fazer um trabalho lá para poder não pegar dados inconsistentes, não que eu desconfie do Fundamentos de forma alguma, mas você tem certeza, né? Júnior, você poderia falar um pouco sobre o conceito de múltiplos? É uma boa tese para falar. Múltiplos são valores referenciais em que a gente determina e faz comparação. As grandes fundos de investimentos, grandes players do mercado utilizam múltiplos, inclusive em nível Brasil. Por exemplo, quantos múltiplos está a Bolsa do Brasil? Dependendo dos múltiplos da Bolsa, eles acham que a Bolsa do Brasil está mais atraente ou menos atraente frente à Bolsa da China, dos Estados Unidos. Merece uma aula, tá, José? José Invest. O múltiplo sozinho merece uma aula aqui. E pode ser assunto da próxima semana.
rapidamente, para a gente não deixar a sua pergunta totalmente no vácuo, por exemplo, um múltiplo que é um dos mais conhecidos, preço sobre lucro, que é um múltiplo usado por grandes fundos de investimento. Você pega o preço e divide pelo lucro. E aí você tem ideia de quantos anos demoraria para você receber de volta o que você pagou pela empresa. Preço pelo lucro. É um múltiplo. Se você tem uma empresa que tem um PL, preço sobre lucro de 4, volta em 4 anos, e uma outra empresa que tem um PL de preço sobre lucro de 6, a de 4 acaba sendo mais atrativa para você, porque o retorno volta mais rápido do que a de 6. Então, os múltiplos te permitem comparações. Outros múltiplos, você pega a receita e olha em relação à dívida da empresa. Quanto tempo a receita paga as dívidas? Em quanto tempo o EBITDA paga os sócios? E vai fazendo algumas comparações dos resultados contábeis, criando múltiplos. Vale uma aula só de múltiplos para a gente poder conversar com vocês, José. Se você achar interessante, eu posso fazê-lo aqui. Agradeço pela pergunta. Apesar da resposta ter sido superficial, confesso. Ituano, ainda bem que não escolheram o Eike Batista para ser o novo presidente da Vale. Bem que ele tentou. É verdade, Ituano. Poxa vida, hein? Vocês sabiam que o CEO que saiu da Vale abriu uma outra mineradora junto com o pessoal do BTG, né? Ele abriu uma outra mineradora com o pessoal do BTG. Vai para o mercado. Colocou bilhões no negócio. Analisar Klabin. Klabin, por favor. Vamos lá, um e-mail para semana que vem. Eu atendo aqui vocês, atendimento@equipetrader.com.br. Manda um e-mail para mim que eu vou colocar na fila de atendimento aqui, por favor. Ok? Voltar aqui para a tela. Legal, Klabin, peço só que você mande para nós. Obrigado, Júnior. Legal, Júnior, você poderia falar um pouco sobre o conceito de múltiplos? Eu acabei de comentar de forma superficial, mas a gente pode se aprofundar numa próxima. Nos fundos imobiliários podemos fazer uma análise? Sim, podemos. José Sierra, recebi uma demanda essa semana sobre isso e estou tentando chegar num denominador para poder criar algo nesse aspecto, mas é complexo porque o fundo é composto por várias empresas dentro dele, né? Por vários imóveis, que são negócios, que são projetos, pode ser. Então, mas sim funciona. Dá trabalho. O ideal seria fazer negócio a negócio. Daí você vai ter que saber qual é o imóvel, quem está no imóvel e se quem está no imóvel está com bons fundamentos, não vai atrasar pagamento, quem está construindo. Dá trabalho, mas é possível sim. JS Silva com bastante tranquilidade, e assim é que deve ser. O que é yield? Está perguntando o que é yield. Yield é o nome, na verdade vem de dividend yield. É o nome que se dá para a distribuição da parte do lucro para os sócios. Quando a empresa tem um lucro, ela pode optar por reinvestir esse lucro ou por distribuir. O lucro que ela distribui é o provento, é o dividendo. O dividend yield é como se você pegasse o preço da ação, vamos lá, pegasse o que foi distribuído, né, o lucro distribuído, e dividisse pelo preço da ação, para você saber quantos por cento você ganhou do lucro no preço que você pagou. Então é uma continha que nós fazemos, nós já conversamos aqui também numa outra oportunidade. Posso trazer como um reforço para a próxima semana. Já estou com 2 assuntos, né? Múltiplos e yield, para a próxima semana e reforçar este aspecto. Mas ele é a parte distribuída para você, acionista, do lucro da empresa. Eu comentei que nós temos 2 maneiras de ganhar, pelos proventos e pelo ganho de capital. Ela distribui proventos. O provento que ela distribui na forma de dividendos não paga imposto. E com esses proventos, nós calculamos o yield da empresa. É um indicador, ok? Dela. Índice de dividendos, seu João. Além da Vale Petrobras, você consegue fazer venda coberta de opções com alguma empresa, pois é muito lucrativo fazer remuneração de carteira com opções e recomprar este lucro em ações, já que o objetivo é a longo prazo. E receber dividendos e deixar o papel parado não é muito agradável se ela estiver em queda. Mês em alta, já você pretende ficar com o papel, mas sempre penso em Vale e Petro, pois tem mais liquidez em opções. Mas seria alguma outra boa liquidez para esse tipo de operação? Uau! Pergunta que merece um e-mail. E merece um e-mail e merece a ajuda dos universitários. Sabe quem manja muito de opções aqui na Equipe Trader? O Hamilton.
O Hamilton é fera em opções. O Hamilton, que é da HR Investimentos, o treinamento de opções é o Hamilton quem fez. Ele é fera. Ele manja muito, gente. Muito. Quem gosta desse mercado especulador de opções, chama o Hamilton, que ele vai te ajudar. Ele já mega expert nisso. Manda um e-mail aqui para nós com a sua dúvida. Peço de novo, até em função do horário, pessoal, que vocês mandem a sua dúvida por e-mail para a gente poder dar continuidade. E o amigo perguntando se tem estudo da ALL3, que está num imbróglio danado. Das poucas notícias que eu li aí nesses 2 dias que eu voltei ontem, né? Que eu li ontem e hoje, eu já vi que a ALL3 está numa briga com a Cosan, que o governo já entrou, que tem a Rumo Logística e que tem monopólio e que querem ter uma briga lascada com ela. Então, eu não tenho o estudo dela, mas eu sei que ela está interessantíssima, está um bom papel para a gente poder, uma boa empresa, a gente ficar entendendo o que está acontecendo no momento. Vamos fazer semana que vem? Me ajuda só, por favor, mandando um e-mail para nós, atendimento@equipetrader.com.br, que eu coloco aqui e a gente faz esse estudo na semana que vem. Menos não existe. Existe isso? Claro que não. Você viu que eu errei e corrigi na hora, né, seu João? Pô, sacanagem de colocar meu erro aqui pro Brasil todo ver a hora que assistiu o YouTube, né? Poxa, eu falei escorregou e eu corrigi. Menos. Ituano, ficou corretora depois de um artigo que mostra o aumento de volume de opções da Gerdau, Bradesco e Itaú. Beleza, conversa paralela aí. Aplicar na Bolsa Brasileira já tem 5 anos, que é a maior furada. O Ibov está no mesmo patamar até hoje, sem considerar a inflação do período. O amigo aqui está triste com a Bolsa. Infelizmente não está feliz. Faz parte, pessoal. Alguns mais, outros menos. Está difícil, um terreno árduo. Nesses 5 anos, o único jeito é deixar o capital em DI e ganhar em day trade em futuros. Gente, eu acredito muito que existem... Assim, sem querer discutir o assunto, tá, pessoal? Mas quando fala o único jeito, é muito limitado, né? Quando você fala é uma opção. Eu concordo que seja uma opção. Mas tem outras alternativas aí para a gente explorar, né? Tem. O Osneia trabalha de um jeito, o Hamilton trabalha de outro, eu trabalho de um terceiro maneiro, o Matheus tem um estilo diferente e a gente vem batalhando aí nos últimos 5 anos na bolsa, a gente vem fazendo isso. Às vezes até usando o DI, sim, como uma opção de investimento. Faz sentido. Tem bastante opção, pessoal. Você indica algum livro de análise fundamentalista? O livro que eu indico chama-se O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. É Graham, né? Benjamin Graham. O pessoal aqui no Brasil fala muito Graham e eu me acostumei, mas é Benjamin Graham. Ele é o pai da análise fundamentalista. O livro é grande, mas ele não é muito difícil de ler. Tá? O livro anterior dele, Security Analysis, é árduo demais, é muito duro. Já o Investidor Inteligente é muito mais fácil. Novo trader, Júnior, você prefere usar múltiplos ou fluxo de caixa descontado na análise da empresa? Eu prefiro usar múltiplos, ok? Eu prefiro usar múltiplos. Legal. Por quê? Porque é mais rápido, é mais fácil, é mais simples, eu não tenho que ficar fazendo muita conta, eu já faço comparação, os dados já estão disponíveis, meu Excel resolve isso fácil. Fluxo de caixa descontado é mais técnico, é mais complexo e é o que o Warren Buffett usa. Então, uma bela de uma ferramenta, ok? Novo Trader é uma bela ferramenta. As duas são boas, mas se você me perguntou que eu prefiro usar mais, eu uso mais múltiplos por facilidade, ok? Novo Trader, seu João, no vocabulário do PT, menos existe. Não existe em português, errado para eles. Sujão, valeu, brother, se a gente boa, desculpado. Tem estudo da BVMF3? Aqui hoje não, ok? Mas, por favor, vamos colocar na fila para a semana que vem. Eu faço com prazer aqui, trago os dados, a gente amplia, porque eu só mostrei o DRE, eu tinha a intenção de voltar no gráfico com vocês aqui, de uma determinada empresa, vamos pegar aqui a Vale, e nós voltamos aqui o gráfico da Vale, eu iria também passar por outros gráficos da empresa. Essa era a minha intenção inicial, no que pese eu fiquei muito tempo no chat conversando com vocês e acabei consumindo um pouco do tempo, mas dando atenção para vocês. E aqui a gente utiliza ativo circulante, passivo circulante, olhar outras fotografias de outros indicadores da empresa para poder continuar com aquela base. Ela está boa lá no DRE, mas e no resto? Como é que está?
O que mais que ela me conta? O que mais que os números dela me contam? A liquidez corrente, a dívida de curto e longo prazo, patrimônio líquido. Cotação eu não coloquei, por sinal, nenhum VPA, e a receita trimestral, a receita anualizada, o resultado bruto. Eu iria passar por tudo isso aqui, empresa por empresa, dessas que a gente discutiu hoje. Não vai dar tempo, pessoal, até porque o horário está esgotado. Comentei que a Vale tinha tido um prejuízo num determinado trimestre. Está aqui ele, ó, um trimestre na vida, a Vale teve um prejuízo. E aqui está a curva do lucro sozinha, né? Mostrando somente a curva do lucro. E aí a estabilização do último ano e a esperada retomada, né? Que espera-se uma retomada aqui da Vale. Ela voltar aos patamares de 2011, vai ficar uma beleza esse papel. Mas aí é torcida, né, pessoal? Não temos perspectivas nem estudos que comprovem que isso vai acontecer ou não. Mas sabemos que é uma empresa boa. Dividendos a pagar, ele está deixando aí há algum tempo a conta está zerada, então ela está sem dividendos a pagar. Então, se tiver lucro, distribui, se não tiver, não distribui. Aí aqui é o gráfico do yield, que é justamente a conta do que foi pago frente à cotação para dar o percentual do yield. Como eu não coloquei a cotação no material, ele não calculou o yield. Enfim, e seria este material aqui que a gente tem para passar, o ROI, o ROIC e o giro de ativos, que são uma gama de indicadores que nós podemos puxar para fazer um estudo fundamentalista das empresas. Vou finalizar aí olhando se houveram mais respostas na nossa enquete. Mais uma resposta apenas. Convidando para aqueles que não estavam no começo, né, a entrarem neste formulário aqui, que eu vou colocar novamente no site. Perdão, aqui. Vamos ver se eu consigo. Ótimo, coloquei novamente o link. Depois de presidenta, tudo é possível. Júnior, o Ibov não considera a inflação, mas em compensação não considera os dividendos pagos. Verdade, o Ibov desconta os dividendos pagos. É verdade. Onde acessar esses gráficos? Os meus gráficos são feitos em Excel, tá? PFCDF. Os meus são feitos em Excel. Eu pego os dados e coloco no Excel. Então, coloquei o link novamente da nossa pesquisa, para vocês responderem para nós aí, para a gente dar uma olhada. Qual é o humor do pessoal para 2014? Quem não estava no começo, quem não estava no começo da aula, a gente fez essa enquete aqui e tivemos aí 19 respostas. Apenas, né, tinham 190 pessoas, só 10% responderam. Então, a gente podia contar com mais participação de vocês aí. Tendo um tempinho, é rápido, só as perguntas são objetivas e você consegue ver o resultado depois, se o pessoal está mais otimista ou pessimista. Uma coisa é certa, 100% acredita nas manifestações nas ruas em 2014. E o pessoal do Ibovespa já está começando a empatar o jogo, estava o pessoal mais motivado, o pessoal mais negativo começou a entrar e já vai empatando o jogo aqui, se sobe ou se desce. Agora, pessimismo em relação à inflação, pessimismo em relação ao juro, pessimismo em relação ao dólar. Então, fica aqui o convite para vocês. Pessoal, a equipe Trader agradece a presença de vocês no auditório, convida vocês para se cadastrarem no nosso site para fazer parte da equipe Trader. Entrou, tem acesso a ferramentas, tem acesso a material, tem acesso a downloads, tem acesso a apostilas que são exclusivos para quem já está cadastrado. E você recebe nosso mailing. Precisou de corretora? Conta conosco também, só que na pessoa da Milton Ribas. Ele tem HR Investimento, agente autônomo credenciado na CVM, autorizado legalmente para prestar assessoria para todo mundo que quiser abrir uma conta na corretora, e a corretora parceira é a Corretora Rico. Quer estudar um pouco mais? Fundamentalista.com.br, tem informações, vídeos, alguns estudos, alguma coisa de finanças pessoais que podem ajudá-los aí. Vou ficar devendo com certeza algumas perguntas, algumas respostas. Obrigado pela discussão. Eu que agradeço de novo a presença de vocês. Muito bom, boa palestra, muito obrigado. Eu agradeço a Gustavo, a oportunidade de estar aqui, Dr. Ken, a galera de sempre, José Sierra, Amarildo. Vou desejando uma boa noite a todos e até o nosso próximo auditório ADV-FN. Abraço, pessoal.